Versões malignas de personagens do bem são uma das paradas mais manjadas que existe. Para todo personagem sorridente e corajoso, existe uma versão ranzinza e meio tsundere para contrastar com ele. E chega a ser engraçado como que esses caras acabam sempre sendo os favoritos do público. Mas por quê? O que exatamente tem de especial nesses caras para eles sempre acabarem tomando o coração do público para si? Eu sou o Pinho, o youtuber mais literalmente Guts Berserker que você vai encontrar por aí, e o clone do mal desse cara, e hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre por que todo mundo gosta tanto de clones do mal. Não é difícil entender os motivos superficiais do porquê as pessoas amam o que a gente vai chamar aqui de clones sombrios. Porra, não só eles costumam ter um design irado, mas atitude, carisma. Eles são o que minha amiga Motokita chamaria de bad boys. E um dos melhores exemplos que eu posso te dar é o Venom. O cara é tão grande e tão bem feito que ele virou uma parte integral da mitologia do Peter. E não só cada versão do Peter tem o seu próprio Venom, mas existem versões do Venom que só não tem o Peter. Chega a ser engraçado o quão bom folho do Peter ele é, considerando que, como todo personagem de quadrinho, quando o Ed apareceu pela primeira vez, ele não era nem perto do que ele é hoje em dia. Ele não era exatamente conectado com a história do Homem-Aranha. Na verdade, o que começa essa que veio a ser a rivalidade da vida deles é simplesmente o fato de que o otário do Peter fica por aí tirando selfie usando aquele uniforme colado dele. Isso custa o emprego do Ed, porque é claro que ninguém vai competir com o próprio Homem-Aranha pra conseguir foto do Homem-Aranha. Inclusive é muito engraçado que quando foram adaptar essa saga pra filme, o Ed fica tão puto com o Peter, ele vai pra igreja e reza pro Peter ser assassinado por Deus. É a primeira coisa que ele pede. Mas de todas as versões, a minha favorita é de longe a versão do espetacular Homem-Aranha de 2007. É mentira, minha versão favorita é a dos filmes, mas a gente fala disso outro dia. Deixa o like no vídeo, tamo junto. Ele pega tudo de bom da versão Ultimate dos quadrinhos e joga as partes duvidosas, tal como ele ser um predador sexual, fora. Esse Ed é amigo de infância do Peter, e o Ed trabalha como estagiário do Kurt Connors, o lagarto, coisa que o Peter almeja pra caralho. Ele age quase que como um irmão mais velho, uma figura de mentor que o Peter admira, e o Ed confia nele, confia no ponto de mostrar pra ele o simbionte, que o Peter rouba, e aí começa todo o arco do Venom. O Ed é motivado por um ódio pessoal, por uma vendetta entre ele e esse moleque que sempre admirou ele. Ele sabe os segredos do Peter, ele ganha o poder e perde o senso de responsabilidade. Eles são, de certa forma, o oposto perfeito um do outro. E no Venom, a gente vê a essência de tudo de bom que um clone sombrio precisa ter. A aparência parecida, quase que como se fosse inspirada na do protagonista, só que distorcida, agressiva e, obviamente, escura, né? As motivações relacionadas ao protagonista, mas que contradizem e até mesmo prejudicam ele. O Venom é irado. E eu acho que conforme os anos foram passando, mais eles foram aprendendo a paralelar ele mais ao Homem-Aranha através de criar a própria mitologia dele. Hoje em dia o Venom é muito mais do que só um rival. Assiste o último vídeo. Do que só um clone. Ele é a própria coisa. E isso é muito irado. Esses clones sombrios geralmente são o cara que tomou as decisões erradas. Alguém que recebeu poderes parecidos com o do nosso herói, mas que por estar putinho e com raiva do mundo, acaba sendo impulsivo e age na defensiva. No desespero, eles abdicam do próprio senso de altruísmo e até um ponto da própria humanidade em troca de poder. É alguém que só pensa em si mesmo e que vai sempre fazer o que for melhor pra ele e pra quem ele se importa. Se é que ele se importa com alguém também, né? É tipo o Griffith de Berserk. Mas a gente pode ir muito mais a fundo do que só o cara que tomou as decisões erradas. Existe nesse tipo de personagem a chance de ver como seria se o peso que o nosso protagonista carrega fosse posto nele em circunstâncias diferentes. E não existe exemplo mais sigma que eu posso dar do que o Miles Morales da Terra 42 do segundo filme de Aranhaverso, o Quilômetros e Morales, né? Não só o cara tem menos de 1 minuto de tela, e nessa quantia minúscula de tempo, ele entrega, filho. Ele consegue bater de pau a pau com o nosso Miles, e chega a superar ele no fator intimidação. Esse é um Miles que, assim como o nosso, foi embanhado com um senso de responsabilidade, mas que, diferente dele, não recebeu o poder e teve que criar o próprio. Talvez essa parte do vídeo envelheça que nem leite, mas confie em mim quando eu digo que esse cara não vai ser do mal. Simplesmente porque não faz sentido. Ele é, assim como o Miles, um moleque bom que, por ter perdido a oportunidade de ser o Aranha, porque ele era pra ter sido o Aranha, foi forçado a tomar medidas mais radicais pra proteger um mundo que desesperadamente precisava de ajuda. Eu tenho certeza que ele definitivamente não é um herói, afinal de contas, numa cidade como aquela, esse cara já fez coisas horríveis. Mas um vilão, né? Mas ele mostra algo muito interessante pra gente. Pra ser um clone sombrio, ele não precisa nem ser do mal necessariamente. Ele precisa, acima de tudo, paralelar o nosso protagonista e as dificuldades dele. Mostrar por que
porque a bondade e a convicção do nosso herói é firme como ela é. Não é à toa que essa trend de clones sombrios é extremamente comum dentro do gênero de super-heróis no geral. Eu citei o Miles Gatuno e o Venom, mas só de simbionte a gente tem o Anti-Venom e o Carnificina e mais alguns outros. O Peter tem 2 clones que são consideravelmente mais edges que ele. O Flash tem o Flash Reverso e só a série da CW deu 2 outros clones pra ele. O Batman tem o Batman que ri. Porra, até o Besouro Azul ganhou um outro besouro pra bater com ele. Eu poderia passar o dia inteiro citando exemplo aqui e eu não tô brincando. Essa é uma ferramenta narrativa muito interessante pra pôr o caráter do personagem no holofote e ver se ele tem uma alma verdadeiramente boa ou se ele só chegou onde chegou por causa de sorte. Mas e quando isso é invertido? E quando o protagonista e as motivações dele já são estabelecidas e não postas à prova? E quando o rival é quem aprende com o herói? Ai meu Deus! Sonic é uma franquia engraçada, pelo simples fato de que esses personagens tão bonitinhos fazem parte de histórias estranhamente sombrias e sérias. Eles até tentaram dar uma amenizada nisso durante os anos 2010, mas o suco de Ed já fazia parte das veias desse ouriço. Por mais que eles sejam da franquia mascote da SEGA, os personagens de Sonic são muito mais do que isso. Eles são personagens com tramas, problemas e traumas, é sério, confia em mim. Geralmente em histórias, a gente acompanha o crescimento do nosso protagonista ao longo das jornadas dele. Ele sai alguém diferente de antes, seja pro bem ou pro mal. Mas com Sonic é diferente porque ele é o que a gente chama de personagem estático. Ele em si não muda, mas as pessoas ao redor dele sim. Não é à toa que grande parte das histórias dos jogos são ele aparecendo, mudando a perspectiva dos outros sobre o mundo e indo embora. E é justamente pelo Sonic ser um personagem tão leve que o Shadow é o clone sombrio perfeito pra ele. E comparado com o próprio Sonic, que nem backstory tem, o Shadow tem uma história repleta aí de tragédias e crianças mortas e clonagem e sacrifício. Ele é um personagem sofrido. O Shadow foi criado por um cientista chamado Gerald Robotnik, que é o avô do Eggman, 50 anos antes de qualquer evento significativo dentro dela. O Shadow vivia na colônia do espaço Ark, junto com o próprio Geralt e a neta dele, a Maria. O único objetivo pela qual o Shadow foi criado era pra curar uma doença que a Maria tinha, que era sem cura, mas que o Geralt estava desesperadamente tentando encontrar uma cura. A questão é que a Maria morre, e não por causa da doença. Contra a vontade dele, a Maria envia o Shadow pra Terra para que ele possa continuar vivendo e pede pra ele proteger toda a vida na Terra, coisa que ele promete que vai fazer. O Shadow é, dentro do próprio jogo, um clone Ed do Sonic, que nasceu pra espalhar amor e trazer cura, mas cuja história é repleta de traumas e acontecimentos horríveis. O meu amigo J. Gabriel fez uma observação muito interessante de que ele é praticamente uma tsundere de anime. E é verdade, eu acho que a Asuka e o Shadow seriam muito amigos. E a graça pra mim tá em como durante todo o Sonic Adventure 2, o Shadow aprende com o Sonic e é obrigado a encarar a própria razão dos objetivos dele. E eventualmente ele descobre que ele tava biluteteia das ideias e que na verdade a Maria não queria que ele sacrificasse toda a humanidade, e sim ela queria que ele protegesse os seres vivos, porque ela era fascinada pela vida na Terra, uma vida que ela nunca pôde ter. Pelo menos nesse jogo de introdução dele, ele é um personagem intrigante, pelo simples fato de que ele é parecido com o Sonic. Mesmo que os métodos dele sejam muito diferentes, eles têm objetivos parecidos e eles contrastam muito um com o outro. E honestamente não é surpresa pra ninguém que o Shadow ganhou o carinho e a atenção do público pelo simples fato de que ele é um personagem muito irado. O cara tem uma daquelas motocas de estrada, ele anda com o fuzil, ele tem a 12. Se você dá uma arma pra um personagem numa franquia infantil, é quase que garantido que ele vai virar o cara mais popular. E é o que aconteceu. Coisa que, se você for amigo o suficiente de um artista adolescente pra ele te mostrar os ossos dele, você sabe que é o que esses caras curtem mesmo. É óbvio que as pessoas iam amar ele. Todo mundo ama alguém que eles podem simpatizar com e entender. Principalmente no caso do Shadow, onde a somatória de coisas que ele faz ainda é positiva. Ele só age como se fosse mal porque ele tá muito confuso. Cada um desses exemplos mostram pra gente lados diferentes do que eu chamei de motivos superficiais. Maldade, inveja, insegurança, trauma, circunstância, todos esses são válidos, mas tem um motivo acima de qualquer outro, e pra falar dele, a gente precisa falar do meu jogo favorito de todos os tempos. Quando a Undertale começa, 7 crianças humanas já caíram e morreram dentro do subsolo, que é onde os monstros moram. Muitos anos atrás, teve uma guerra entre humanos e monstros, guerra essa que os humanos venceram e prenderam os monstros debaixo de uma montanha com uma barreira mágica que só podia ser quebrada com 7 almas humanas. E dessas 7 crianças mortas, as mais importantes para nossa discussão são a primeira e a última criança, Kara e Frisk. Quando Kara caiu, os monstros não tinham sido presos ali há muito tempo. Imagina, você sai de manhã um dia para fazer a sua rotina matinal e encontra no chão essa criança toda fudida, arrebentada. Foi isso que esse bicho burro aqui passou por. Esse é o Ezreal, ele é o príncipe dos monstros.
Quando ele encontrou Kara no chão, o primeiro instinto dele foi levar a criança até os pais dele, o que resultou nela sendo adotada pela família real. E isso deu esperança pros monstros. Esperança que eles desesperadamente precisavam. Afinal de contas, se um humano e um monstro podem viver em paz, talvez eles não tivessem fadados a um conflito eterno e a uma eternidade preso debaixo dessa montanha. Só que a criança meio que morreu. De novo, várias crianças mortas no vídeo de hoje. Kara adoeceu e, como último pedido, pediu para que o Ezreal levasse o seu corpo de volta para a vila onde vivia. E aí o Ezreal vai e faz isso. Ele absorve a alma de Kara e vai até lá. Só que os humanos flecham o moleque até a morte porque eles acham que ele matou a criança. E aí ele volta pra casa todo fodido e morre em cima de um campo de flores douradas. E isso vai ser importante já já. No final da rota genocida, é a partir da nossa determinação que Kara acorda. Durante a luta do Ezreal, ele confunde Frisk com Kara diversas vezes. Porra, durante a grande maioria da luta e do jogo inteiro, ele genuinamente acredita que Kara e Frisk são a mesma pessoa. Tá precisando de óculos, hein, galera? Mas essa porra nem é o que eu realmente quero falar. Frisk e Kara mal são personagens. A graça tá no nosso queridinho, meu mano Flowey the Flower. Quando eu joguei Undertale pela primeira vez, eu não era muito chegado no Flowey. Ele era edgy demais, ele parecia quase que infantil. Ele sempre parecia estar tentando demais e isso fazia com que ele fosse mais irritante do que eficiente pra mim. Demorou muito tempo pra eu entender o que esse personagem era de verdade. A graça do Flowey tá no fato de que, diferente de outros clones sombrios, ele não paralela um personagem específico da trama, mas sim você, o jogador. No vídeo, o que era tão bom sobre Undertale de qualquer jeito? O Andrew Cunningham, que é o autor do vídeo, cita um elemento crucial pra gente ter essa discussão. Caso você queira ver o vídeo dele em mais detalhes, você pode ver o vídeo com legenda em português lá embaixo. Mas a brisa é a seguinte: imagina que você tem um círculo. Esse círculo é o nosso mundo. Tudo que viveu, vive e vai viver existe aqui. Você, sendo uma coisa que existe, vive aqui, e é costumeiro pra você e pra outras pessoas inventarem círculos menores que vocês sabem que não são reais pra se entreter. Essa parada chama ficção. Pra que a grande maioria desses círculos funcionem e pra que você possa aproveitar eles, geralmente existem regras que você precisa acreditar. E essas são as de que não existe nada fora do ciclo ficcional e de que tudo dentro do ciclo ficcional é real. Obviamente, isso não é verdade. A gente consegue acreditar nessas regras por causa de uma habilidade nossa, que é a suspensão de descrença. Então, por exemplo, se uma horda de creepers está perto da casinha da sua namorada no Minecraft, você vai sentir o desespero dessas criaturas nojentas se aproximando como se aquilo fosse real. Mas esses são blocos de um jogo. Ou melhor, é o que seriam em qualquer momento que não seja esse. Aquela é a casinha da sua namorada. Ela mora lá. A questão é que isso só pode ser intencional. Você pode parar de acreditar nesses mundos ficcionais na hora que você quiser e pelos motivos que quiser. Só que a Undertale levou isso a sério demais. O mundo de Undertale não é um videogame, mas ele opera nas regras de um. Canonicamente existem inventários e pessoas saem e entram nele mais de uma vez. Você tem a capacidade de salvar e carregar o jogo, você ganha experiência ao matar criaturas. A maior piada do jogo é que o mundo dele opera em lógica de videogame. Tem um personagem que cita que você não pode atacar ele dentro da loja. E o ponto é que ninguém entende isso além de você, o jogador. Então, para que o mundo de Undertale funcione, você precisa ter um jogador. E esse é um dos meus elementos favoritos do jogo, porque eu vivi ele em primeira mão. Quando eu joguei Undertale pela primeira vez, eu fiquei obcecado. Eu joguei ele de novo e de novo, de todas as formas que eu conseguia pensar. De pouco a pouco, eu fui parando de me importar com as coisas pequenas e jogar o jogo virou um processo de spamar o botão de pular diálogo enquanto eu repetia as mesmas coisas que eu já tinha feito na tentativa de tirar algo novo desse mundo que eu tinha me apaixonado por. Mas eventualmente, não tinha mais nada. A parada é que existe um personagem dentro dali que passou exatamente por isso, o Flowey. O Flowey é uma flor nascida de pura determinação, de um teste onde a cientista real queria ver o que acontecia quando algo que não tem uma alma adquire o desejo de viver. O problema é que a flor que ela usou de cobaia tinha os restos mortais do príncipe dos monstros, o Asriel. Monstros viram pó depois de morrer, não esquenta, coisa do jogo. O Asriel, que tinha morrido por injustiça humana, voltou à vida, mas agora ele tinha um poder, e é o mesmo poder que você, jogador, tem. Com determinação, que é um elemento dentro do jogo, você adquire a capacidade de carregar e salvar o mundo. E sendo a pessoa extremamente traumatizada depois do que ele acabou de viver, e sendo extremamente frustrado ao ponto de tentar se matar por não ter uma alma e não conseguir sentir mais nada, ele começou a usar o mundo de Undertale como se fosse um brinquedo. Ele falou com todo mundo, fez tudo, até não ter mais nada, até tudo perdeu o significado. Não só isso, mas se você abre o jogo depois de fazer o final pacifista, ele conversa com você, o jogador, e pede pra que você deixe o Frisk e aquele mundo em paz. E porra, isso mexeu comigo, mano. A ideia de pegar o que a gente tem falado sobre esse vídeo inteiro, um clone do mal, e transformar isso numa história sobre você e o jogador é bizarra. É tão bizarra que eu não pude não me apaixonar por essa ideia. O Flowey é o seu clone sombrio. Ele bota à prova o seu caráter. E isso leva a gente pra pergunta do vídeo. Por que todo mundo gosta tanto de clones sombrios? E a resposta não é difícil. Não só tem todas essas que eu dei até agora, mas a gente tá cansado, mano, sabe? Essas últimas semanas foram muito esquisitas. Porque durante a minha vida toda, eu sempre fiz vídeos pra ninguém. E de repente tinha alguém. E mais um. E mais um. O que sempre foi um sonho distante pra mim, algo que eu fazia pra me manter vivo em tempos de crise, de repente parece ser uma porta pro meu futuro. Parece possível. A vida inteira eu me senti muito perdido. Eu sentia que a única forma de viver era rastejando até o topo, usando de unhas e dentes pra subir, porque não tinha outro jeito. Porque é assim que as coisas devem ser. Mas esse último ano me provou errado, porque mesmo tentando ser arrogante, mesmo tentando afastar as pessoas, eu consegui estar do lado de algumas das pessoas que eu mais amo no mundo, que me entendem e me amam do jeito que eu sou, mesmo que eu tenha os meus problemas. E isso
isso obviamente reflete no canal. Por muito tempo eu só soube viver com raiva de todo mundo e de tudo, e eu usava os meus traumas de escudo como forma de não me machucar. Mas a verdade é que eu me machucava de qualquer jeito, e ainda de bônus machucava os outros. Crescer é difícil e o mundo é solitário. A vida joga tanta coisa pra cima de todo mundo. Às vezes é difícil encontrar paz, aconchego, coragem no meio disso tudo. E nessas horas tudo que você precisa é de ver um personagem com atitude e que é irado, que fala o que pensa e o que quer, alguém que não se importa em fazer o que é certo, que não se preocupa em ser do bem. Esses clones quase sempre são anti-heróis ou vilões, justamente porque eles vivem pelas próprias regras, eles têm os próprios códigos morais. Eu acho que no fim do dia, o apreço que as pessoas têm por esses personagens é baseado completamente em empatia, no fato de que esses caras já sofreram tanto e que eles têm o direito de ficar com raiva do mundo, mesmo que isso não necessariamente seja a melhor coisa. Dentro de cada um desses caras existe alguém que no fim do dia só quer se encontrar e que tá machucado e não sabe como se curar. E eu acho que é assim pra todo mundo. É uma forma de olhar pra tela e dizer, cara, papo reto, ele é literalmente eu. De qualquer forma, eu sou o Pinho e muito obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, você pode se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, mandar esse vídeo pra um amigo. Me ajuda pra caralho essas coisas aí. Tamo junto, eu tô pertinho de monetizar meu canal. Me dá essa força aí. Tamo junto.